Essa semana a gente vai, né, a gente viu na semana passada funções vetoriais. Então, são funções de uma variável com 3 componentes, né, ou 2 componentes, né, ou n componentes, mas são funções de uma variável só que tem várias componentes e a gente normalmente usa elas para pensar em curvas ou trajetórias. Então, depois a gente viu que a gente podia calcular derivadas dessas funções vetoriais. A gente deriva elas componente a componente. Então, se a gente quer derivar uma função vetorial, a gente deriva cada uma das componentes. E a gente viu que isso tinha uma interpretação como vetor tangente da curva. E as funções vetoriais muitas vezes estão representando curvas ou trajetórias. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre uma das características mais fundamentais de uma curva, que é o comprimento dela. Vai falar um pouco mais geral do que isso no conceito de comprimento de arco, um pouco sobre o movimento no espaço e depois ainda sobre campos vetoriais. Qual é o comprimento de uma dessas curvas? Como que a gente calcula o comprimento de uma curva no espaço? Então, isso é uma situação nova. A gente não considerava funções vetoriais, não calculava o comprimento delas anteriormente. Então, isso é uma situação nova que a gente está considerando. Então, o que a gente precisa, na verdade, é definir o que é o comprimento de uma função vetorial, mas essa definição tem que ser feita de tal modo que ela respeite as propriedades que a gente pensa que são mais fundamentais para o comprimento de uma curva. Por exemplo, uma translação não pode mudar o comprimento de uma curva. Se a curva está aqui ou está lá, se a gente mover a curva num movimento rígido, a gente não altera o comprimento. Rotações também não alteram o comprimento de curva. Então, a gente não vai explorar essa parte matemática, mas tem um único conceito de comprimento que satisfaz isso e que coincide com o comprimento de curvas para quando a função vetorial já é um objeto conhecido, como uma circunferência, um arco de circunferência ou um segmento de reta. Então, a ideia para fazer o comprimento de uma curva, então a linha vermelha aqui é uma curva. Na verdade, você vê aqui é o gráfico de uma parábola aqui, t quadrado. E as linhas verdes são segmentos de reta entre pontos da curva. Então, o que a gente vai fazer é definir o comprimento da curva como limite das somas desses segmentos aqui. Então, a gente vai somar os comprimentos de cada segmento. E daí a gente vai usar, quanto mais partes a gente dividir a curva, melhor vai ser a nossa aproximação, e a gente vai definir o comprimento dela como o que acontece no limite. Então, como que a gente calcula o comprimento de um segmento entre dois pontos? Então, a primeira coisa, se eu tenho dois pontos P e Q, a gente calcula o comprimento deles como a norma do vetor Q menos P. O cara que vai Q menos P é o vetor que vai de P até Q. Quando a gente tira a raiz desse cara, o comprimento, então, é a raiz da soma dos quadrados das componentes. Então, primeira componente do Q menos a primeira do P ao quadrado, primeira do Q menos segunda do Q menos segunda do P ao quadrado, e terceira, a diferença das terceiras componentes ao quadrado. Tira a raiz de tudo isso. Então, o que a gente quer fazer? Se a minha função vetorial está definida de um intervalo AB em Rn, normalmente R2 ou 3, que é o caso de interesse para a gente, o que a gente faz é dividir o domínio dela, o intervalo AB, em n partes de igual comprimento. Eu vou fazer essa partição, se vocês lembrarem lá do conceito de cálculo 1, a gente pega o intervalo AB e divide ele, pega vários pontos
de modo que a distância entre dois pontos seja b menos a dividido por n, né? Então a gente inicia no ponto A, depois A mais esse ΔT, essa pequena diferença entre dois pontos, mais A mais 2 ΔT, A mais 3 ΔT, até que chega no final com A mais N ΔT, que é o ponto final B. Para que essa divisão esteja em intervalos iguais, o ΔT tem que ser B menos A dividido por N. E a curva que aproxima a poligonal, né, e os pontos que definem a poligonal são os pontos dados pela função vetorial aplicados nesses pontos, né, A mais 1 ΔT, A mais 2 ΔT, A mais I ΔT, em geral, né? Eu fiz exatamente isso nesse código aqui. Se vocês quiserem, pode colocar outra função. Deixa eu colocar outra função aqui. Então, esse código, eu coloco uma função vetorial, que é o cubo quadrado mais 2. Eu botei n igual a 3. E se n igual a 3, na verdade, eu estou dividindo em 6 segmentos. É metade só do número de pontos que eu estou dividindo o segmento. E aqui o domínio ele vai de menos A até A. Vou colocar seno de T aqui. Aqui, por exemplo, eu peguei então essa outra função vetorial. Aí ela está dividida aqui em vários pontos com os segmentos ligando os pontos definidos pela partição. Em vermelho estão as coordenadas desses pontos aqui. Então a gente quer calcular o comprimento através das somas dos comprimentos daqueles segmentos, né, aproximar dessa forma, e o comprimento de um segmento vai ser o ponto da frente, que é R de A mais I mais 1 ΔT, menos o ponto de trás, que é R de A mais I ΔT. Né? Então, essa diferença do I para o I mais 1 é o que faz ir do ponto anterior para o próximo. Né? Quando o I for 0, eu vou estar lá no início. E quando I for maior, a gente vai avançando na curva. Então, se eu somar por essas poligonais, né, eu quero tomar o limite quando isso vai para... quando N fica muito grande, quando N vai para infinito. E tem um truque que a gente usa para fazer isso, que é multiplicar e dividir por esse ΔT, por essa pequena variação no comprimento. Então, isso é um truque que a gente multiplica e divide por ΔT, que é 1. Né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Né? Qualquer número diferente de 0. Né? E aí a gente põe um desses ΔT aqui para dentro. Né? Eu fico aqui fora com ΔT dividido por ΔT, e uma constante que multiplica o comprimento de um vetor, eu posso jogar a constante para dentro, dividindo o vetor. Né? Dividindo cada componente dele. Assim, né? Mas por que eu quero fazer isso? Essa expressão aqui vocês reconhecem de algum lugar? Se a gente fizer isso, essa expressão aqui é reconhecível? É a derivada. Esse vetor, né, ele está com uma notação um pouco diferente, mas ele tá parecido com a derivada. Né? Ele é a função vetorial aplicada aqui, a função vetorial aplicada em um valor um pouco maior, e aquela aplicada em um valor um pouco menor. Quando o N, o número de pontos, fica muito grande, essa diferença aqui vai ser bem pequena, e como a gente está dividindo por esse ΔT, o que a gente vai obter, na verdade, é a derivada. Então, esse truque que eu fiz de multiplicar e dividir por ΔT é por dois motivos. Um, porque aparece a derivada aqui dentro, e outro, porque eu preciso desse ΔT para a soma virar uma integral. Então, o que está acontecendo aqui é que o comprimento, a gente vai definir o comprimento como limite, quando n vai para o infinito daquele somatório, que é a integral de A até B do comprimento do vetor tangente.
Então, aí a gente já começa a aparecer a importância do vetor tangente. Ele que dá o comprimento de uma curva definida por uma função vetorial. Essa é uma definição. Se R de I em Rn é uma parametrização diferenciável, a gente precisa poder calcular a derivada para poder fazer isso, de uma curva. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, uma curva que não percorra segmentos de seus arcos múltiplas vezes. Por que eu estou falando isso? Como que a gente poderia, por exemplo, parametrizar uma circunferência, né? Por seno de t e cosseno de t. E o intervalo para que isso plote uma circunferência tem que ser qual? Tem que ser 2 vezes π, né? Então, isso aqui parametriza uma circunferência. Só que agora, se ao invés de ter colocado 2π, eu tivesse colocado 3π, eu obteria a mesma circunferência. Só que o que acontece é que uma parte dela eu acabei andando 2 vezes por cima. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com as funções vetoriais, que a parametrização pode estar andando mais de uma vez por uma parte da curva. Então, é por isso que eu estou fazendo essa distinção aqui na definição de que a gente ande só uma vez por cada parte da curva. Né? Se esse for o caso, então o comprimento da curva vai ser a integral de A até B da norma do vetor tangente. Por fim, eu coloquei por partes, porque se a curva tiver alguns bicos em alguns pontos finitos, não tem problema, só que você vai ter que quebrar a integral em cada um dos intervalos onde a derivada é contínua, né? Separadamente. Mas o comprimento continua estando correto. E uma observação que é importante da parte teórica, tá? Mas que a gente não vai entrar muito, é que é o seguinte, olha só. A definição de comprimento, do jeito que está aqui, ela depende da parametrização. Aqui o R da parametrização. Então, poderia ser que, se eu escolhesse uma parametrização para a curva e você escolhesse outra, poderiam dar resultados diferentes. E se isso acontecesse, a definição seria uma porcaria, porque o comprimento da curva não pode depender de como que a gente descreve ela. Né? Só que isso não acontece. Na verdade, é um possível de demonstração, é um teorema de que o comprimento não depende da parametrização. A parametrização aparece na definição do comprimento, mas se escolhermos parametrizações diferentes para a mesma curva, a gente obtém resultados iguais. Então, por exemplo, para o caso de uma curva plana, o comprimento, então, é a norma do vetor tangente. Se a curva é parametrizada por x de t e y de t, então a norma do vetor tangente vai ser a raiz do x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Essa definição tem que coincidir com os comprimentos para aquelas coisas que a gente já conhece, o que é o comprimento. Então, se você lembrar lá do cálculo 1, você consegue calcular o comprimento do gráfico de uma função y igual a f de x. Lá do cálculo 1, o comprimento dá isso aqui, 1 mais f' ao quadrado de t, a raiz disso integra. E isso é o que a gente obtém aqui também, porque o gráfico de uma função y igual a f de x, essa curva tem uma parametrização natural, que é r de t igual a t f de t. Aqui eu só coloquei t no lugar do x, na verdade. Né? Isso que é o gráfico. É os pontos da forma x, f de x. Né? Então, aqui eu escrevi r de t igual a t f de t. Então, para essa parametrização, então, R', o vetor tangente, né, a derivada daquele cara, então é o vetor com coordenadas 1 e f' de t. O comprimento do vetor tangente é a raiz de 1 mais f' ao quadrado, e o comprimento é esse aqui. Então, para o caso
de um gráfico, de uma função, de uma variável, o resultado que essa definição dá é o mesmo que você já tinha lá no cálculo 1. Então, essa definição faz sentido com aquelas coisas que a gente já conhece. Tá legal. A gente pode, aqui eu tenho um códigozinho simples, então aqui eu coloco a função vetorial, aqui eu peço para o Sage calcular a derivada dela, a primeira derivada, por isso desse 1, a primeira derivada na variável t dessa função vetorial. Aqui eu estou calculando esse ponto norm, eu estou calculando o comprimento da derivada de r' de t, e estou integrando de a até b isso, que é exatamente o que a definição pede. Então, fazendo isso, eu obtenho essa resposta aqui. Então, esse é o comprimento da curva, como a gente obteria fazendo as contas na mão, né? Na mão, a gente chegaria numa coisa dessa aqui. Normalmente, se a gente estiver usando o computador, a gente vai querer um resultado numérico, né? Então, por exemplo, aqui eu dei um nome para esse valor aqui, da integral, que é o que está aqui embaixo, e estou pedindo uma aproximação numérica para isso. O comprimento dessa curva, de 0 até 3, é 45 ponto alguma coisa. Tem uma parte que é mais teórica aqui dessas curvas, que é a seguinte: parametrização por comprimento de arco. Então, imagina o seguinte, ó, se a gente estiver interessado na trajetória, a função vetorial é a mais importante, ela que está definindo como a velocidade com que o objeto está se movendo. Só que se a gente não estiver interessado na trajetória, estiver interessado na curva, as várias parametrizações, o fato de uma curva ter muitas parametrizações, ele acaba atrapalhando. Então, existe uma parametrização que é a parametrização canônica para uma curva. Ela calcular na mão muitas vezes é difícil, mas numericamente se dá preferência. E teoricamente também, né, quando você vai fazer um teorema, alguma coisa, é a parametrização por comprimento de arco da curva. O que é isso? Imagina o seguinte: você pegar uma curva e você escolher a parametrização de modo que a velocidade seja constante igual a 1. Essa é a parametrização por comprimento de arco. Se você tem uma função vetorial original, a r de t, é você trocar a variável t por uma outra variável s, de modo que essa outra variável, faça com que o comprimento dê 1. E o que você tem que fazer para isso? S tem que ser o comprimento de arco, para que isso dê certo. O que é o comprimento de arco? O comprimento de arco é a função de comprimento, né? Para calcular o comprimento, a gente tinha que fazer a integral de a até b. Mas eu poderia pensar nisso como uma função para a integral de a até t. Então, conforme o t vai aumentando, eu vou aumentando a parte da curva que eu estou calculando o comprimento. Então, essa é a função de comprimento de arco. Se a gente fizer essa nova variável s igual ao comprimento de arco, t, e a gente conseguir inverter essa função, o que é isso? A gente conseguir escrever o t como uma função de s, ou seja, conseguir fazer a inversa dessa função, obtendo o t como alguma expressão de s. Então, se a gente substituir o t por essa expressão de s que a gente encontrou, a gente ganha a parametrização por comprimento de arco. Imagino que isso esteja um pouco confuso. Ó. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho uma função vetorial, cosseno de t, seno de t e 3t vezes k, definida no intervalo de 0 até infinito. Então, o vetor tangente dessa função é esse cara aqui, né? A derivada componente a componente. Então,
menos seno de t, cosseno de t e 3. E o comprimento dele, é a norma do R' ao quadrado, vai ser igual à primeira componente ao quadrado, que é o seno ao quadrado, segunda componente ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado, e terceira componente ao quadrado, que é 9. Agora, se vocês lembrarem, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1, identidade fundamental da trigonometria, né, em consequência do teorema de Pitágoras, né? Isso aqui, então, dá 10. Então, quer dizer que o comprimento do vetor tangente ao quadrado é 10. Então, a função de comprimento de arco, a função que dá o comprimento até o instante t, é a integral de 0 até t do comprimento de R', do comprimento do vetor tangente, e isso é a integral de 0 até t da raiz de 10 du. Percebe o seguinte, eu não escrevi t aqui dentro para que a variável de integração não seja a mesma variável que está no limite aqui, tá? Por isso que eu acabei aqui dentro botando uma outra variável. A integral, a variável na qual a gente está integrando é uma variável muda, né? Ela morre quando a gente fizer a integral. Então, pode trocar a letra à vontade, né? Quando quiser. Então, a função de comprimento de arco vai dar raiz de 10t. E, então, S, a variável S do comprimento de arco, é igual a L de t, né? Que é o que eu estava explicando antes. A gente escolhe S igual a L de t, que, pela conta que a gente fez, é raiz de 10t. Então, eu tenho que inverter essa função. O que é inverter a função? Isolar o t em termos do S. É só passar o raiz de 10 dividindo, né? Então, a gente vem aqui, o t é S dividido por raiz de 10. E agora, então, a parametrização por comprimento de arco é eu pegar a função original e, no lugar do t, colocar essa expressão de S. Então, S dividido por raiz de 10. Então, essa daqui é a parametrização dessa espiral ali, né? A curva é uma espiral, né? Cosseno, seno e 3t é uma espiral. E essa aqui é a parametrização por comprimento de arco dessa espiral. Tem um exercício na lista disso aqui, mas esse não é a gente não vai focar muito nisso, tá? Porque esse passo aqui de calcular a inversa normalmente é muito difícil. Aqui esse é o exemplo mais fácil que tem, que eu escolhi. Não mais fácil, mas um dos mais fáceis para poder fazer essa inversão explicitamente. Normalmente é bem difícil. Para a gente resolver algebricamente isso. O computador consegue fazer isso numericamente sem grandes dificuldades. Então aqui eu tenho um código que faz isso. Então, pega a função vetorial, vetor tangente, né, calculando o derivado, comprimento do vetor tangente, a função de comprimento de arco, na verdade, está aqui, né, aqui na linha de baixo, comprimento de arco. Aí eu peço para ele inverter essa função L de t em termos de S, que ele consegue fazer numericamente, e me entregar aqui a parametrização por comprimento de arco dessa curva. Olha o seguinte, a curva a função vetorial é t quadrado e 5t, bem simples. Olha a parametrização por comprimento de arco que ele arrumou aqui. Então, normalmente pode ser bem difícil de fazer essa conta, tá? Mas aqui ele está, nem numericamente, está fazendo simbolicamente mesmo. E isso aqui está escrito aqui só, mas eu estou falando disso desde o início do curso, que é a interpretação do vetor tangente é a velocidade. Isso que o vetor tangente significa. A velocidade, dada física, é o limite da posição em t mais h menos a posição em t, né? Uma pequena variação na posição dividido pelo tempo que levou para essa variação ocorrer. Né? A velocidade é a taxa de variação da posição. Né? Então é esse limite. E isso é a mesma coisa que o vetor tangente. Então,
o vetor tangente, a interpretação física dele é a velocidade que uma partícula está se movendo para aquela trajetória. Aqui eu fiz uma animação, deixa eu colocar ela para rodar. Fiz uma animação que está mostrando duas partículas se movendo sobre uma mesma curva com velocidade distinta. A animação é bem simples, tá? Eu não vou ir para Pixar por conta dessa animação, tá? Mas é só para ilustrar o princípio, tá? O SageMath não é a melhor coisa para fazer animação, tá? Não é a melhor ferramenta. Mas aqui, ó, aqui a gente tem essa espiral e as duas partículas, uma vermelha e uma preta, estão andando com velocidades distintas, né? O número de frames é bem pequeno para que isso aqui rode na rede, né? Isso aqui está rodando em um servidor que o SageMath tem aí na rede, né? Então não posso exagerar no que eu peço para ele, né? Mas aqui tem então a mesma curva e duas partículas andando sobre ela. Se a primeira derivada, o vetor tangente, é a aceleração, é a velocidade, a segunda derivada, né, ou a derivada da velocidade, é a aceleração. Então, o vetor de aceleração é a derivada do vetor velocidade, é a aceleração que o objeto está sofrendo por se mover naquela trajetória. E isso é super importante na física, né? Que eu só coloquei a segunda lei de Newton, com certeza vocês conhecem, né? Mas é a força igual a massa vezes a aceleração. Essa formulação aqui da lei de Newton. Professor, Oi. mas o que seria essa aceleração, tipo, graficamente? Tipo, porque ali a gente vê as partículas, cada uma numa velocidade, uma mais rápido que a outra. Mas daí teria como que seria isso se acelerando? Então, a aceleração, na verdade, ela é um vetor. Né? Então, é o vetor que aponta para onde que a velocidade está se alterando. Aí, eu acho que tem um argumento que você já deve ter ouvido, que se você girar um objeto numa trajetória circular com uma corda, né, esse objeto tem que sofrer uma força, ele está sofrendo uma força centrípeta da corda, né? Tem uma discussão física, de fato, qual força que existe, o que, né? Centrífuga e centrípeta, mas ele está sofrendo uma força na direção do centro para que ele continue fazendo a trajetória circular. Então, essa força para o centro é um vetor que tem uma direção que vai mudando a cada instante. Né? E é isso que a gente está calculando ali. Essa coisa tem uma importância crucial, é porque, que talvez vocês não tenham se dado conta ainda, mas é o seguinte: as leis da física, elas são dadas todas em termos das derivadas, das taxas de variação. Então, aqui a gente tem a força, né, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, normalmente o que acontece é o seguinte: você tem um objeto, você aplica uma força nele, só que o que você quer não é a aceleração, o que você quer é a posição, para onde que esse objeto vai. Né? Então, isso aqui, na verdade, é uma equaçãozinha diferencial, né, onde você tem que integrar duas vezes a aceleração para voltar da aceleração para a velocidade, da velocidade para a posição, para conseguir, né, sabendo a força que o objeto está sofrendo, saber para onde que ele vai. Né? Então, é um conceito fundamental. Tem mais um assunto que eu preciso introduzir hoje com vocês, que é o assunto de campo vetorial. Então, né, o nosso semestre é super curto e cada encontro desse, na verdade, diz respeito a 2 aulas. Né? Então, o que é um campo vetorial? Aqui eu tenho um exemplo de um campo vetorial, um campo de velocidades do vento. Isso aqui com certeza vocês já viram no noticiário, aí, né? Mapas meteorológicos. Então,
O campo de velocidades, ele diz em cada ponto, é óbvio que aqui não está desenhado em cada ponto, senão só teria flecha, né? Tem uma flecha em cada ponto, mas está desenhado para muitos pontos. Um vetor, né, que indica a velocidade do vento. Então, o vento ele tem, para qualquer ponto, uma direção e uma intensidade. Né? Então, ele é um vetor. Quanto maior a flechinha aqui nessa representação, maior a velocidade. Né? Então, tem um exemplo de um campo vetorial. Agora, o que é isso enquanto matemática? Né? Que coisa matemática que é isso? Um campo vetorial, aqui eu coloquei inicialmente em R2, como é a imagem ali, um campo vetorial sobre o R2, um pedaço do R2, né, um conjuntinho D do R2, é uma função que para cada ponto desse domínio dá para a gente um vetor. Então, para cada ponto xy do domínio, eu vou ganhar um vetor que tem duas coordenadas. Então, ele tem duas componentes. Cada componente é uma função de duas variáveis. Né? Ele é P de xy vezes I mais Q de xy vezes J. Né? Então, esse F igual a PI mais QJ é o que está dando a flecha em cada ponto do plano. Então, é para você pensar assim, ó, sei lá, vamos pegar aqui onde está o ponteiro do mouse. Aqui. Digamos que seja aqui nas coordenadas x igual a menos 9 e y igual a 40. Então, no ponto x igual a menos 9 e y igual a 40, eu tenho um vetorzinho apontando para baixo aqui. Vamos dizer que seja o vetor 0, menos 1. Então, para cada ponto do plano, eu vou lá e vou ter um vetor. Vou ter essa função de duas variáveis, f, essa função vetorial de duas variáveis, ela para cada ponto te devolve um vetor que combina essa imagem. As funções reais de duas variáveis p e q são as funções componentes do campo vetorial. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma representação de um campo vetorial. Aqui o SageMath está fazendo esse campo, está plotando esse campo. E eu acrescentei por cima 3 curvas aqui, que estão representando um conceito que a gente não vai ver, porque depende bastante de equação diferencial, que são as linhas de fluxo. Então, eu botei elas manualmente, tá? Se você alterar esse código, as linhas de fluxo vão ficar erradas. Mas, então, essas são as linhas que, se eu soltasse uma partícula aqui e ela andasse com a velocidade do campo, a partícula percorreria essa trajetória aqui. Então, esse é um campo vetorial e o campo vetorial, se for um campo de velocidade, ele tem essas linhas de movimento natural, aí são as linhas de fluxo. E eu imagino que vocês já tenham visto algum vídeo de daqueles túneis para testar como que é a aerodinâmica de um carro, de um avião, de alguma coisa, né? A gente tem aquelas linhas de fumaça. Então, o campo de velocidades a velocidade do vento em cada ponto, passando pelo carro, e as linhas de fumaça são as linhas de fluxo do campo de velocidades. Quem simula esse tipo de coisa precisa resolver esse tipo de problema. Aqui tem um esboço de um outro campo vetorial em R2, que a gente tem um campo em R2, você pode mexer aqui no código para ser simplesmente o campo menos yx. Essa entrada está te dando domínio em x e essa aqui o domínio em y, né? Então, você poderia vir aqui e colocar, sei lá, menos y0, por exemplo. Então, você obteria um campo assim.
Aqui tem um código para fazer automaticamente isso. Tá? Isso é difícil fazer, às vezes resolver manualmente, mas se a gente quiser só as linhas de fluxo, dá para ter uma função pronta no SageMagick que faz as linhas de fluxo, né? Então, para aquele outro campo, o primeiro campo que eu tinha aqui, né? É óbvio que é uma partícula aqui estaria girando, né? Estaria girando ao redor da origem. Isso poderia ser o campo de velocidades de um disco girando em torno do próprio eixo, né? E aqui estão as linhas de fluxo, né? A gente poderia botar aqui qualquer campo, né? Vamos voltar para aquele campo anterior aqui. Então, vamos botar outro cara aqui. Menos y1. E olha como é esse campo. Surpreendente, talvez, que menos y1 faça essas curvas aqui. Mas é porque ele sempre tem uma componentezinha para cima. Se eu vim aqui, pedir as linhas de fluxo desse campo, vai dar isso aqui. Então, uma partícula andando ali em cima, né, com aquelas velocidades, estaria... Eu estou falando 1000 vezes em velocidade, mas é uma coisa importante que o campo vetorial não é usado só para campo de velocidade. Talvez a aplicação até mais importante dele não seja em campo de velocidade, e sim em campos elétricos, em campos de força, como o campo gravitacional e o campo elétrico. Então, a gente tem campos vetoriais de vários tipos aí. Só percebe que a linha de fluxo daí no campo vetorial a gente não, de força, a gente não é bem a linha de fluxo que a gente quer, né? A gente quer, botando uma partícula com determinada máxima, saber para onde aquele campo de forças vai levar. Então a gente não tem mais a velocidade, a gente tem a aceleração que a partícula vai sofrer. Então é um pouco diferente. A gente pode fazer campos vetoriais em R2 e em R3 também, né? Então, um campo vetorial em uma região do R3 e vai ter 3 componentes, vai ter 3 variáveis, x, y, z, e a função vetorial vai ter 3 componentes, p, q e r. Então, aqui tem essa função vetorial, aqui x cosseno de z, menos y cosseno de z e seno de z. E aqui está um esboço, né, de como que esse campo, né? Visualizar um campo vetorial em 3D é difícil, né? Mesmo olhando para a imagem assim, é difícil de entender o que está acontecendo, né? Mas a gente olhar só 2 componentes de cada vez, né? Aqui, por exemplo, só o x e o z, ou aqui só o y e o z, a gente consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo com o campo. Aqui tem um exemplo de tentando motivar por que o campo gravitacional é do jeito que ele é. Então, pela lei da gravitação de Newton, né, a força entre 2 corpos de massa mzinho e mzão, ela é em tamanho, em magnitude, né, o módulo, o tamanho dessa força é igual a mzinho vezes mzão vezes a força da gravidade dividido pela distância ao quadrado. Só que agora, qual é a direção dessa força? Qual é a direção que essa força F está tendo? Que eu consegui o tamanho dela, né? Então, se a gente pensar que o corpo de massa mzão, corpo de massa maior, né? Vamos pensar que mzão é um planeta, né? E o objeto com massa mzinha, um objeto qualquer. Tá? Então, vamos pensar que o planeta está na origem. Vamos colocar nosso sistema de coordenadas com o planeta lá na origem. E o objeto de massa mzinha está no ponto x, y, z. Está em um ponto lá, que para x, y, z no espaço. Então, a força que o corpo de massa mzinha está sofrendo vai apontar em que direção? Vai apontar em direção ao planeta, que está lá na origem. Vou fazer em 2D aqui um desenho. Então, eu tenho um planeta mzão aqui na origem, objeto de massa mzinho,
ele está no ponto XY aqui, né, do plano, né? XYZ para o espaço, né? Está aqui no ponto XY. E ele está sofrendo, né? Então, o que quer dizer que esse cara aqui é o XY? Quer dizer que esse vetor aqui é o vetor XY. Então, para onde que o Mzinho está sofrendo uma força? Lá na direção do Mzão. Que direção é essa? É a direção menos XY, é a direção contrária do ponto XY, né? Então, esse vetor aqui é o vetor... Esse cara não é o vetor menos XY, na verdade. O vetor menos XY, ele viria até aqui, né? É lá no M. Então, na verdade, o que a gente faz é, para ter uma direção, já que o tamanho, a magnitude está definida aqui pela lei da gravitação, para ter só a direção, a gente pega menos o vetor com a posição do ponto, então menos x dividido pelo tamanho de x. Então, o vetor de forças, né, ele tem aquela magnitude da lei da gravitação e a direção dele é menos x dividido pela norma de x. E se a gente, então, né, a distância ao quadrado é igual à norma de x, né? A distância é exatamente, se um ponto está na origem, né, vai ser justamente o comprimento do vetor de posição até o outro ponto. Então, esse r ao quadrado, na verdade, é igual à norma de x ao quadrado. Então, a força, o vetor de força que o objeto vai estar sofrendo é mg dividido pelo módulo de x ao cubo, né, com sinal negativo, na direção do x. Se a gente colocar isso em coordenadas, a gente fica com mg dividido pelo a norma de x, né, o comprimento, norma de x é a raiz de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado, isso tudo ao cubo, né, que multiplica, eu vou ter x na primeira componente, porque esse aqui é o vetor x, y, z, então eu tenho x, y e z. Se a gente fizer o m igual a 1, naquele exemplo de cima, os dois objetos com massa mzinho e mzão, a gente obtém o que é chamado de campo gravitacional gerado por um corpo de massa m na origem do espaço. Então, o campo gravitacional, que é chamado de campo gravitacional do Sol, por exemplo, a gente botar ele na origem do sistema solar, que é bem natural, a gente teria esse campo gravitacional aqui gerado pelo Sol, onde aquele emissão é a massa do Sol. De modo bem parecido com aquela conta que a gente fez lá para o campo gravitacional, só que agora, em vez de usar a lei da gravitação, a gente usar a lei de Coulomb, a gente conseguiria ver que o campo elétrico gerado por uma partícula de carga Q na origem tem uma expressão bem parecida com aquela ali que a gente obteve. Só tem uma diferença grande que é para carga a gente tem uma escolha de sinal. Se essa carga for negativa, né, eu teria isso aqui. Se o Q for negativo, eu tenho uma coisa com a mesma direção lá do outro, né? Se o Q for positivo, eu teria na direção contrária, mas o que vai mandar daí a direção da partícula também é a carga da outra partícula, né? Se é a mesma que essa ou se é uma carga diferente. Aqui tem uma observação só que é engraçada, né? O que acontece com o campo gravitacional? Deixa eu fazer uma pergunta, quem quiser responder. O que acontece com o campo gravitacional quando x, y e z vão para zero? Tenderia ao infinito. Percebe que tem dois fatores lutando, né? Eu tenho um x no numerador, que está indo para zero, e tenho aqui um denominador que está indo para zero. Os dois estão indo para zero. Só que o expoente aqui do cara de baixo é maior do que o expoente do cara de cima, né? Para fazer isso bem direitinho, a gente teria que abrir esse expoente aqui
Mas em linhas bem gerais, tá? Isso aqui é uma coisa que cresce como se fosse ao cubo. Eu tenho o quadrado no x, y, z e o cubo lá fora, né? E o 3 meios lá fora, daí o meio se cancela com o quadrado e fica o cubo. Mas se a gente fosse fazer isso bem direitinho, a gente teria que abrir essa expressão e ver o que acontece com o limite. Mas então, essas coisas aqui tendem para infinito, né? E elas tendem para infinito, só que isso não pode acontecer na prática, né? Isso acontece que a gravitação essa lei é uma aproximação, né? A gente não tem qual é o ponto? Nenhum objeto é pontual. O, o ponto em si seria o centro de massa. A gente não tem como fazer o centro de massa dos dois objetos ficarem infinitamente próximos, né? E tem um objeto ali, né? Fora que se a gente chegar muito próximo de um planeta mesmo, aí a gente não pode considerar ele para ter uma coisa realística, de fato, como uma massa pontual, né? Se você for indo em direção ao centro da Terra, né, você passa a ter parte da Terra acima da tua cabeça e parte abaixo. Então, a gravidade começa diminuindo. Então, o último tópico aqui que eu quero falar é, vocês já conhecem um campo, já usaram bastante no cálculo 2, no campo vetorial, só não chamaram ele de campo vetorial, né? Mas na verdade é o campo gradiente, que vocês já usavam lá no cálculo 2. Se você tiver uma função de três variáveis, né? Uma f é uma função, for uma função de três variáveis, e você calcula o gradiente dessa função, o que é o gradiente? É você ir lá e pegar na primeira componente colocar del f del x, na segunda componente del f del y e na terceira componente del f del z. Isso aqui, na verdade, é um campo vetorial. Então, quando você calcula o gradiente de uma função, você está, na verdade, criando um campo vetorial ali, um campo gradiente. Isso você pode fazer, né, funções de duas ou três variáveis, né, conforme você quiser. Aqui eu fiz um esboço essa função de duas variáveis, u quadrado mais v quadrado, as variáveis u e v. Se eu estivesse pensando na superfície definida por essa função, seria um paraboloide, né? Porque eu tenho u quadrado mais v quadrado. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, seria o gráfico de um paraboloide. Então, o que eu tenho esses círculos aqui é o mapa de contornos. O SageMath também faz mapas de contornos. Então, é o mapa de contorno da F. Então, as curvas de nível, né? Esses círculos são curvas de níveis daquela função ali, que é natural que sejam círculos, né? E eu estou plotando por cima disso o gradiente. Que é uma função, ele calcula o gradiente automaticamente para você, se quiser. Então, aqui está o gradiente. As flechinhas são o vetor gradiente desse campo aqui. Você percebe alguma relação entre o campo gradiente e as linhas, as curvas de nível? Mas lá no cálculo 2, você deveria ter visto que o gradiente sempre é perpendicular às curvas de nível. E isso ajuda a gente a encontrar a direção de maior crescimento ou de maior decrescimento. O gradiente sempre é perpendicular às curvas de nível, então ele é usado com bastante frequência para você ir tentar achar valores, tentar achar máximos e mínimos, na verdade, de função. Os máximos e mínimos estão nos pontos onde o gradiente dá zero. Então aqui, ele é bem importante, esse campo gradiente, ele tem essa propriedade, tá? Não vou fazer as contas aqui agora com vocês, que isso é uma conta meio chatinha, tá? Para ver que ele é perpendicular às curvas de nível. Deixa eu mexer um pouquinho nesse campo aqui.
colocar aqui mais um. Vamos mudar totalmente esse campo. Aqui. Seno de V. Aqui eu teria o campo feito lá com seno de V. Então você pode perceber que as flechinhas são perpendiculares nas curvas de nível aqui. Aqui estão as curvas de nível da função e as flechinhas apontando para os máximos e mínimos. Então a gente teria uma coisa desse tipo aqui. Tem uma coisa que é um nome que eu vou introduzir agora, mas que ele vai voltar depois, tá? Ele vai ter uma certa importância depois, que é o seguinte. Então, se eu pegar uma função e calcular o gradiente, eu ganho um campo vetorial. Mas será que qualquer campo vetorial é o gradiente de alguma função? E a resposta é não, mas esses campos são bem importantes. Então, e eles têm um nome. Um campo vetorial, ele é dito conservativo se existe uma função, né, de 2 ou 3 variáveis, tal que esse campo é o gradiente da função. Então, os campos que são o gradiente de alguma função são chamados de conservativos, e a funçãozinha f é dita a função potencial do campo. Quando a gente tem campos de força, como campo elétrico ou campo gravitacional, essas funções potenciais são importantes lá na física também. Tá? Mas elas vão voltar mais à frente com a gente também.